Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou Daniele Bianca e para quem não me conhece, o meu canal aqui é voltado para cuidar com pele, cuidar da nossa beleza, elevar a nossa autoestima. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai dando like, se inscreve, compartilha e aciona o sininho para você receber todas as minhas dicas. Bom, gente, esse vídeo é especial porque eu vou mostrar para vocês uma fase assim da minha vida que assim, a gente chega nela sem perceber. Como assim sem perceber? A gente engordar. Porque eu sempre fui magra, tá? Eu sempre foi muito peito, mas eu sempre fui magra. Então, por um certo tempo, eu fui engordando, e eu não prestei atenção que eu estava engordando. Por que eu tô falando com vocês isso? Porque o fato da gente engordar não é só a estética pra gente individual. Tô falando pra mim. Tem gente que não liga de ficar gordinha. Eu acho que eu tenho que ficar magra. E o seguinte, isso vai de cada pessoa, como eu disse. E eu fui engordando, minhas roupas não cabendo mais em mim, passando a usar roupas muito maiores. Por exemplo, sutiã não dava, pesava meu peito. Eu queria fazer uma atividade física mais puxada, tipo correr, fazer um exercício aeróbico. Aí aqui assim, ó, em mim, cortava a pele, eu sentia, parecia que estava cortando, pesava, cansava muito fácil. Fora que outras doenças acarretam, né? Vem quando você engorda muito. Por exemplo, pressão alta, diabetes. Aí você tem que tomar um monte de remédios, tem que tomar vários remédios. Aí vem também o câncer. Por que o câncer eu estou falando com vocês? Porque o médico, o ginecologista que cuidou da minha mãe, que descobriu que ela estava com câncer de endométrio, ele falou assim comigo: fala com todo mundo que não é para engordar. Porque a gordura, gente, não sei o que acontece, mas ele me explicou o seguinte, em termos mais leigos, né, pra gente entender. Ele me explicou que a gordura, ela tampa, mascara um problema que você tenha. No caso, eu estou falando aqui do câncer. E aí, como ela tá mascarando, você não percebe. E aí, quando você assusta, você já está com uma doença. Ou como eu falei, o câncer, uma diabetes, o triglicérides, e parará, parorô. Aí você tem que mudar a sua alimentação. E aí tem um monte de problemas. E quando você não está gorda, né? Quando eu falo gorda, é acima demais do peso. Quando você está acima demais do peso, você não percebe. Então, gente, o que eu fiz? Eu comecei a perceber que minhas roupas não fechavam. Aqui os botõezinhos, ó, tá vendo esses botões? Os botões da camisa, eles só ficavam esticados, eles não fechavam. Minhas roupas não estavam cabendo mais em mim. E para dormir estava mais difícil, porque eu estava sentindo uma certa dificuldade para respirar. E aí vai só acarretando várias coisas que a gente não percebe. Porque o fato de você engordar, ele não é de uma hora para outra. Tipo assim, hoje eu tô com 60 quilos, amanhã eu já tô com 70. Não, é com o passar do tempo. E aí eu peguei e entrei para uma academia. E a academia, o meu instrutor falava: Dani, não consuma consuma só água. Você bebe? Eu falei: não, eu não bebo. Ele falou assim: então consuma água. Eu falei: mas como que eu vou consumir água? Eu vou sair, o povo vai pedir as coisas refrigerantes, suco, vai pedir bebida, eu vou pedir água. Porque a água, ela é a melhor bebida pra gente consumir, principalmente quando a gente está na fase de emagrecimento. Aí ele falava assim comigo: põe uma rodela de limão com gelo, faça uma água saborizada para você e tal. Aí uma certa relutância, mas eu acabei fazendo, porque eu só tomava suco de latinha ou suco de caixinha, e quando eu saía, e refrigerante. Eu nunca gostei muito de bebida alcoólica. De vez em quando eu consumo um vinho, um drink que é destilado, mas é sempre só um pouquinho. Vinho é sempre uma tacinha, sempre um pouquinho assim da taça. Um espumante eu consumo também. Então assim, cerveja eu não gosto de beber. Eu acho ruim, não gosto do gosto da cerveja, acho muito amargo.
várias outras bebidas alcoólicas que eu não gosto, um paz também eu não gosto muito. É gostosinho, mas eu não gosto muito. Enfim, então eu resolvi passar para vocês aqui uma coletânea do que eu fiz para eu emagrecer. E eu vou colocando aí as fotos também, gente, de como que eu tava, o peso, como que estava o meu rosto, o meu físico, para vocês irem acompanhando. Então vamos lá. O que eu fiz para poder mudar a minha alimentação? Eu comecei a fazer low carb. Quem me apresentou low carb foi a minha irmã, que ela começou a fazer. E aí a low carb, o que ela é? Acabar com os carboidratos. Ou seja, você retira o carboidrato da sua alimentação. Arroz, grãos, você tira todo tipo de farinháceo, aí você só come verdura, legume, algumas frutas, não são todas, porque quanto maior o teor de doce, de frutose que ela tem, mais carboidratos ela tem, então tinha que ser um limão, que o limão é mais ácido, quase não tem mirtilo, não tem carboidrato, então eu vou passar aqui para vocês a relação. E o que eu fazia? Eu sempre fui apaixonada com pão. Eu comia no mínimo 6 pães por dia, gente. Vocês imaginam 6 pãezinhos de sal por dia? Ou de sal ou de doce? Porque quando eu tomava café da manhã, 2 pãezinhos de sal. Às vezes eu trocava o almoço, a maioria das vezes eu trocava o almoço por pãozinho. Comia 2 pãezinhos. Aí no lanche da tarde, 2 pãezinhos. Se eu lanchasse à noite, 2 pãezinhos. Fora durante o dia as outras coisas, os outros pãezinhos que eu comia. Porque eu comia um pedacinho aqui, um pedacinho ali, sem perceber. E aí eu retirei, aí a minha irmã falou assim, irmã, falei, mas como é que eu vou fazer com pão? Porque eu amo pão. Ela falou, vai retirando aos poucos, que você vai ver que vai dar uma diferença. Então vamos lá. Primeiro, low carb, ela é um estilo de vida. Ou seja, a gente aprende a se alimentar. A gente aprende a recusar certos alimentos que a gente sabe que vai fazer mal. Por exemplo, se eu comer muita coisa com massa, muita farinha, biscoito, pão, essas coisas assim, meu estômago dói, parece que está arrebentando. É porque o meu organismo já acostumou sem alimentar com a farinha. Outra coisa, fazia atividade física, uma caminhada, sempre no mínimo uma caminhada. De vez em quando que eu queria dar uma puxadinha, eu dava uma corridinha, fazia aparelho. Uma época eu fiz Muay Thai, fiz um mês só Muay Thai, maravilhoso. Só que aí a academia fechou e aí eu parei de fazer Muay Thai. Bebida, como eu falei, eu bebia só água, aí eu retirei. Você que quer entrar na low carb, você retira todas as bebidas alcoólicas. Só consuma destilada, se você não conseguir ficar sem. O que é destilada? Um vinho, um espumante, uma ice, que eles não têm alto teor calórico. Mas vocês têm que tomar cuidado, tá? Tudo que é demais é prejudicial. E o que eu sentia? No começo, nos primeiros dias, eu sentia assim, uma dificuldade enorme de adaptação por causa da alimentação, que eu não sabia o que eu podia substituir. Qual que era a alimentação que eu ia ter para poder suprir as minhas necessidades. E aí eu fui pesquisando tabelinhas. Como que eu fiquei antes, eu tô colocar a foto aí para vocês verem como que eu tava, na fase assim que eu tava já no topo do engordada, de estar engordando. O que eu sentia? Como que eu fiquei? Eu fiquei extremamente, gente, meu rosto, ele fez assim. E hoje eu olho as fotos e vejo realmente como que eu tava gorda, eu não percebia. O meu rosto estava deste tamanho. Eu ria, a minha maçã, ela parecia que ela ia parar aqui do lado do olho, de tão grande que ela ficava. O meu pescoço, ele ficou largo. Os meus braços ficaram largos. As minhas coxas, gente, sempre tive perna fina. As minhas pernas estavam umas pernando, uma lapa de perna. A minha bunda cresceu demais. Eu estava usando 42 e meu número é 38. Dependendo da calça, eu usava 44. Pra vocês terem ideia, o tanto que eu adquiri de peso, tanto que eu engordei. E aí eu vi isso e minha irmã falou, irmã, faz. Eu entrei e amei, porque eu senti uma diferença muito grande. Você dá uma desinchada boa nos primeiros meses, você desincha bastante. Eu devo ter emagrecido uns 10, 12 quilos, gente.
brincando, brincadeira, sem brincadeira nenhuma, uns 12 quilos que eu emagreci. Porque no começo a gente emagrece e engorda, emagrece e engorda. Então fica aquele sanfona, porque até você acostumar com aquele ritmo, você acaba emagrecendo e engordando. Então eu perdi, se foi isso, contar isso de engordar, emagrecer, nesse tempo que eu fiz a low carb, e olha que eu procurei seguir, né? Mas lógico, como eu falei, a gente sempre, quando a gente vê, a gente pisou na jaca. Pisou legal na jaca, aí a gente dá aquela desanimada, mas se tirar essa desanimada, esses negócios assim, contando tudo, eu devo ter perdido de 12 a 15 quilos. Pra vocês terem ideia, foi muito peso que eu perdi. Como eu me sinto hoje em dia? Gente, foi a melhor coisa. Hoje eu consigo identificar o que é melhor pra mim. A alimentação, pão eu consigo rejeitar. Eu como pão, gente, mas é assim. Pego um pedacinho de pão, ou no máximo, de vez em quando eu pego um pão bem pequenininho assim, ó, e como só pra matar a vontade. Ele não faz mais parte da minha dieta. Antes eu não aguentava, eu tinha que comer pão. Hoje eu já consigo rejeitar pão, biscoito. Lógico que tem um dia, se você ficar nessa paranoia de que não pode comer, você vai passar fome, porque você vai ficar com vontade de comer, vai ficar no intuito. Então, enquanto você não adquirir o seu peso, a sua meta, não chegar na sua meta, você não consuma, tá? Deixa para consumir essas coisas que a gente chama de lixo, depois que você atingir sua meta, aí você come um pedacinho uma vez de 15 dias, ou uma vez na semana. Eu amo doce, sou apaixonada, alucinada com doce. O que eu fazia? O que eu faço até hoje? No começo eu não comia de jeito nenhum. Hoje, o que faço? Durante a semana eu evito ao máximo doce. Doce, qualquer coisa assim, bala, muito difícil eu consumir. Aí chega o final de semana, que é o final de semana que eu vou sair, que a gente vai estar com a alimentação mais assim, light, né? Que você vai estar mais despreocupado. Aí sim, no sábado eu como uma fatia fininha assim, ó, dessa finura, de torta, de bolo, de confeitaria. Só. Tiro os outros dias da semana, eu não como nada. O máximo de doce que eu como, tirando o sábado, que é uns 2 dias na semana que eu como isso, é tomar um picolé, chupar um picolé. Hoje eu consigo rejeitar. Olhar para doce assim, eu vou em festa. Antes eu olhava para doce assim, gente, via aquela mesa cheia de doce, cheia de bala. Eu ia justamente com uma bolsa grande para guardar dentro da bolsa para comer durante a semana. Pra vocês verem como que a gente acostuma e a gente não percebe. Eu achava super natural. Hoje eu pego o doce? Pego. Não vou falar que eu não pego, mas eu pego bem menos quantidade. Entendeu? Eu pego assim, tipo assim, se tiver uma bala lá que eu gosto, que é uma bala recheada, de caramelo recheada de chocolate. Aí eu pego umas 4, 5, coloco na bolsa, para quando eu tiver vontade de chupar, eu vou e chupo. Entendeu? Então é assim, a gente aprende a regular as coisas. O que a gente pode consumir no carboidrato? Chocolate, 70% cacau, tá? Vocês que são chocolatras, porque eu sou chocolatra, eu amo chocolate. Então a gente consome chocolate 70% cacau, porque ele é antioxidante. Tem flavonoides que ajudam na alimentação, na saúde da gente. Então você coma sempre acima de 70% cacau. Hoje eu não consigo comer dos outros chocolates, eu acho ruim. Tem que ser sempre acima de 70% cacau, tá? Carne de todos os tipos, verdura de todos os tipos. Agora olha só, observação. Batata, cenoura, beterraba, mandioca possui alto índice de carboidrato, ou seja, coma no máximo 2 vezes por semana, que é assim que eu fazia. Ou então você vai abrir mão totalmente até atingir 15 dias, porque é o tempo que seu organismo vai acostumar a viver sem aquele alimento, que quando você comer não vai ter muito problema. Coma frutas à vontade, sendo abacate, coco, morango, amora e mirtilo, porque tem menos carboidrato. Como eu falei, tem frutas que quando você vai fazer o suco, ela vira pura frutose. Então vocês têm que tomar cuidado, tipo laranja, manga, que aí você não vai comer a fruta. É preferível você comer a fruta do que tomar o suco, tá? Ou então toma bastante água com limão.
água com limão e gengibre, com limão e canela, aí vocês vão ver que vai ser ótimo. Comam bastante ovos, ovos com bacon, ovos com tomate, ovos com pimentão, com cebola, sempre regado a bastante azeite. Queijos, todos os tipos de queijo, quanto mais queijo melhor, por causa da gordura que tem, então você pode consumir sem problema nenhum. Oleaginosas, castanha, quem gosta de amendoim, quem gosta de nozes, todos esses vocês podem consumir, tá? É uma delícia, maravilhoso. Gorduras como azeite 0,5%, tá? E manteiga, substitua, jogue fora margarina e consuma manteiga, quanto mais pura melhor. E para cozinhar, usem banha de porco, não usem óleo vegetal, porque ele é prejudicial para a nossa saúde. Bebam muita água, tempere com muitas especiarias e temperos mesmo. Não use sal, se for usar sal, só um pouquinho de sal para dar uma salgadinha, senão você põe temperos aí à vontade. Abandone caldo de bacon, caldo de carne, caldo de galinha, isso aí tudo vocês abandonem, tá? Fondant, sazon, isso aí é prejudicial para a nossa saúde. Independente de fazer low carb ou qualquer dieta, abandone. E consuma bebida destilada. O que a gente deve evitar? Feijão, lentilha, ervilha, milho, grãos, tá? Vocês evitem. Comem de vez em quando, mesmo assim depois dos 15 primeiros dias. Não consuma açúcar em hipótese nenhuma. Grãos, como eu falei, arroz. Gorduras trans, que são gorduras trans? Que possuem nos salgadinhos, nas bolachas, biscoitos recheados. Bebida alcoólica, não consuma bebida alcoólica, exceto a destilada. Suco de caixinha, suco de latinha, suco em pó e refrigerantes. Bom, gente, o vídeo ficou um pouquinho grande, tá? Com relação à atividade física, coloquem aí na vida de vocês. Não façam só quando estiver fazendo uma reeducação alimentar. Façam sempre, tá? Independente de qualquer coisa, tá bom? O vídeo de hoje era esse, de segunda a sexta. Tem vídeo aí no meu canal. Passe para as outras pessoas, vai dando like, compartilha. E vocês viram aí a minha diferença do antes e como que eu tô agora. Tô muito mais feliz, muito mais alegre. As roupas cabem. Eu posso em qualquer loja escolher qualquer roupa que vai estar. Biquíni era problemático eu usar, porque biquíni tinha que ser aquele G, porque senão o peito ficava de fora. E eu não gosto do meu peito de fora. Hoje eu uso 42, gente. Eu tava usando sutiã 50. Imagina, 50. Imagina pra vocês verem o tamanho que era. Quando eu menstruava, então, Jesus! Só Jesus toma conta, tá? Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima.